Já estamos de volta. A nossa pauta agora é impeachment. O programa da hora foi ouvir alguns juristas, pessoas que pensam, né, diferentemente de muitas outras que são contrárias ao impeachment, até porque muitas vezes nós somos acusados aqui na bancada do Da Hora de ser uma bancada de direita. Não, nós somos direitos, é diferente. Da bancada de direita é outra coisa. Mas é claro que, enfim, cada um tem direito à sua opinião. E nós fomos, então, ouvir juristas aqui do Ceará que são completamente contrários ao impeachment. Trata-se do advogado Bruno César Braga Araripe, que é mestre em Direito Constitucional, que é membro do Instituto Latino-Americano de Estudos em Direito, Política e Democracia. Vamos ouvir aí. Sobre impeachment ocorrido na tarde desta quarta-feira, tenho a dizer que sou totalmente contrário, pois, embora tenha havido um processamento seguindo o rito processual disciplinar no regimento interno da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em termos de conteúdo, e isso é que deve ser mais importante do que aspectos formais, ele não foi observado, pois não há juridicamente provado que Dilma Rousseff cometeu um crime de responsabilidade que tenha atentado contra a Constituição Federal e de forma dolosa. Isso ficou demonstrado pela defesa, ficou demonstrado pelos especialistas que esse processo ele é infundado e que ele não deveria ter sido prosperado. Porém, a oposição, tentando construir outros argumentos, levou em consideração o que se chamaram de conjunto da obra. Conjunto da obra para dizer que houve aumento do desemprego, conjunto da obra para dizer que houve redução do PIB, entre outras coisas. E por isso ela foi julgada, e não propriamente pelos itens apontados no processo de impeachment. Porque se fosse com relação a isso, ficou demonstrado que ela não o cometeu e que isso não é crime de responsabilidade. Então, se ela foi julgada por critérios eminentemente políticos, isso ficou provado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Na minha opinião, o que houve foi um recall, um inédito e indesejável recall às avessas no Brasil. E isso foi o que aconteceu. Então, na minha opinião, esse processo de impeachment, ele deveria ter sido julgado, ele está maculado, deveria ter sido julgado improcedente e ter sido absolvida a presidenta da República, eleita por 54 milhões de votos. Esse processo, portanto, está maculado. Bom, professor Sidney Guerra, está aí então a opinião do advogado Bruno César Braga Araripe, dizer que nós aqui do programa, nossa produção convidou, né? Tanto o advogado quanto outras pessoas que defendem, que são contra, melhor dizendo, o impeachment, para que viessem aqui pessoalmente no programa, mas que acho que por conta do horário não puderam vir, né, Roberto? Já tinham outros compromissos agendados, Isso. São professores. Nós convidamos a professora Sinara Mariano, Roberto Carvalho, Jane Pereira Cunha, Guilherme Rodrigues. Nós estamos aqui para levar informação para você e você fazer a sua opinião, seu ponto de vista. E como isso, a opinião do professor Sidney Guerra... Também é doutor em Direito Constitucional. O senhor ouviu seu colega aí, professor? Eu fico todos convidados aí, são todos meus amigos, né? É interessante que amigo é uma coisa, opinião política é outra. Só fazer às vezes quando a gente... É questão de opinião, eu pergunto, é questão de opinião ou é uma questão de lei mesmo. De lei? É isso que eu ia falar. E no mundo político, quando se fala que aqui é uma bancada de direita ou de esquerda, não importa como... às vezes a pessoa pensa que aqui está se dando uma opinião assim emotiva. O problema da política é a questão da emotiva. Pela questão racional, digamos assim, né, divergentes ou não as opiniões das pessoas, é que ela assinou os decretos, isso é um ponto que está provado nos autos, se for bem direto, uma forma objetiva, e que os decretos necessitavam de aprovação do Congresso. Pronto. Isso é um ponto que o que a defesa argumenta, talvez eu não tenho entendido bem o que o meu colega Bruno falou, que falou do modo geral. Tudo bem, do modo geral falou todo mundo. Do modo geral, por exemplo, a própria Dilma chegou lá para fazer a defesa dela e começou a contar desde o tempo da ditadura, quer dizer, falar o que da ditadura. Todo mundo, então do modo geral fica do modo geral. O que eu acredito é que, se ela assinou os decretos, e os decretos tinham previsão legal para que pedisse autorização da Câmara, esse é um ponto. Ela assinou? Assinou. Não há divergência. Eu até brinquei que podia ter encurtado os 7 dias de tanta pergunta e perguntado para ela, você assinou os decretos? Sim. Isso, você confirma que assinou os decretos? Sim. Precisava da Câmara? Essa é que é a divergência. Precisava ou não da Câmara. Então ficou a defesa técnica e a acusação técnica dizendo, olha, não precisava, não precisava. Então, o que é que a lei diz? Diz que precisava. No Então, caso, pronto. precisava. Acabou. Então, esse é um ponto pacífico. Ficar falando
outras conjunturas, na minha visão, é assim... Enchimento de linguiça. Porque a prova é isso. Que foi provado foi isso. Agora, professor, tire uma dúvida. É só para terminar. Aí, a grande divergência, outro ponto, era que ela não assinou ou se assinou de forma dolosa, tendo conhecimento ou não. Então, esse foi o âmago, um núcleo, a base toda do impeachment. Assinou os decretos, assinou. Agora vamos ver se foi de forma dolosa, intencional ou não. Mas que o decreto precisava da Câmara, precisava. Mas se diz o seguinte, precisava da Câmara, mas quando eu assinei, não assinei de forma... Da aprovação do Congresso. Isso, né? Não precisava do Congresso, mas quando eu assinei, não assinei de forma dolosa. Não foi boa intenção, ainda tentou na defesa dizer, olha, eu assinei, mas foi assim para a questão dos direitos sociais, mas um crime, ou se houve, não justifica mesmo a assinatura, digamos, divergente do que está na lei. Mas a minha dúvida é, na defesa também da presidente Dilma, não só ela falou, como seus colegas, né, de defesa falaram que isso já foi feito anteriormente por outros presidentes. E aí? Não é bem assim. Quando se fala, até o Banco Central já fez um gráfico, porque como é que funciona para os nossos telespectadores entender? O governo tem uma previsão de pagamento na lei orçamentária. Isso é só a título de exemplo. Então, eu tenho que pagar para os direitos sociais, eu tenho uma previsão de 100 milhões. Então, eu coloco no banco 100 milhões, na Caixa Econômica especificamente. Antecipo ou... Isso, mas tem aquela previsão. Libero para que eu pague. Muito bem, então tem essa previsão. Está lá 100 milhões. A Caixa Econômica, o Banco Oficial, começa a pagar. Começa a pagar, vai pagando. E, às vezes, ultrapassa esse valor que eu fiz a previsão. Porque o valor da previsão não é um valor exato. 100 milhões, só vou pagar 100 milhões. Assim que chegar a 100 milhões, cessa. Não, são direitos sociais, então você faz a previsão de 100 milhões e daqueles 100 milhões, quando ultrapassar, aí fica uma diferença. O que é que os outros governos faziam? Ultrapassava, a Caixa Econômica comunicava para o presidente, olha, ultrapassou. Ele disse, olha, então eu vou preparar uma nova previsão para pagar. O que é que ele fazia? Como dava uma diferença pequena, isso é importante também, dava uma diferença pequena, 3 meses depois, num prazo, um mês, ele pagava no mesmo ato. Então, ficava... Não acumulava. Não acumulava. Ficava essa diferença, se você for pegar no gráfico, muito pequena. Sim. Aí ele vinha logo e pagava. O que aconteceu com ela? Aconteceu isso. Ela jogou o dinheiro, foi muito maior a diferença. Agosto, setembro, outubro, muito bem. Novembro, o Walter está dizendo, passou, aí o que foi que aconteceu? De um ano para o outro. Aí veja, quando chega lá, na contabilidade pública não foi acusado que estava essa diferença. Já houve o primeiro erro aí. Né? A contabilidade pública de 2014 dizia o seguinte, está tudo ok, está tudo pago. Em ordem, tudo pago, não deve a ninguém, o país está redondo. Está tudo lá, a diferença tinha sido paga. Aí o que foi que aconteceu? Quando foi passado o ano eleitoral, ela foi perceber, isso é nas palavras da ex-presidente Dilma, ela foi perceber que em novembro estava essa diferença. Grande. Quando chega em março, a diferença ficou grande. E ela não tinha nenhuma previsão para pagamento. E ela só foi pagar no final de 2015, praticamente obrigada. Foram mais de 70 bilhões. Perdeu o controle do negócio. Pronto. Esse que foi a diferença para o telespectador achar que houve nos outros governos, mas a diferença é previsível, não é uma diferença assim exata. Mas você vem e paga depois. No dela, não. Houve a diferença, não apareceu na contabilidade apareceu como se tivesse pago. Essa que foi chamada as pedaladas fiscais. Né, foi essa, deu a entender que pagou, mas não pagou. Né, foi um erro contábil, digamos assim, que gerou isso. Aí ela assina os decretos de suplemento, quando vai para isso, aí é que deveria ter pedido ao Congresso, dizendo, olha, ali eu tenho mais 70 e poucos bilhões para pagar, tá certo? Então, pedir autorização do Congresso, aí o Congresso fazia, tudo bem, pague. O problema é que ela nunca teve força política, ela sempre dependeu dos outros, principalmente do Lula, por uma questão política. Como ela estava sem força política, ela ficou, como é que eu vou pedir no Congresso, ele vai me negar? Se ele me negar, eu estou ferrada. Aí o que foi que ela fez? Pede, faz os decretos, e aí fica... Foi julgado ontem, para não entrar assim bem no mérito, foi julgado ontem por pessoas que deveriam julgar e foi reconhecido que ela cometeu o crime. Professor, é crime, foi crime. De responsabilidade. Da maneira que foi julgado, foi crime. É motivo para impeachment? É motivo para impeachment. Então, mas ela justificou, eu vou esticar mais um pouquinho, mas foi justificado, inclusive, em plenário, na defesa e nas acusações, de que, mas se ela for julgada por isso aí, todos os governadores, todos os prefeitos vão perder os seus mandatos. Que perca, meu amigo. Cometeu o crime,
por exemplo, se a Assembleia aqui não autorizar ou não for pedido qualquer tipo de ajuste à Assembleia, o governador está pisando na bola. Professor, E é passivo de impeachment. O que o voto está falando é uma coisa interessante, que eu sei que Um erro não já justifica passou. outro. Já passou. O que a gente tem que dizer agora é que, independente da minha opinião, eu tinha que dar opinião antes do julgamento. Isso. Depois do julgamento, porque eu não fui o julgador. Quem julgou foi o senador. Exatamente. Depois do julgamento, nós temos que dizer que houve crime, como você bem me perguntou. Houve crime? Houve. Houve. Por quê? Porque os julgadores Julgaram os julgadores da sacramentaram. Constituição sacramentaram. Então, agora está dizendo, mas foi um julgamento errado ou certo, eles julgaram. Todo julgamento Tem está uma sacramentado. E o que mais me chocou também foi logo depois quererem pegar a lei, a Constituição e dar uma interpretação diferente do impeachment anterior que foi de Collor. Sim, é a pergunta que eu queria fazer. Qual foi a diferença do impeachment de Dilma para o impeachment de Collor? Foi grande. Primeiro, foi uma lei, e é interessante no Brasil, nós temos uma lei de 1950 do impeachment, e que foi surpresa no do Collor, já foi uma surpresa no do Collor, e ele, nesse ponto de vista, todas as vezes, agora, nessa parte final, que ele teve a oportunidade de falar no Senado, falou bem, falou bem. da história dele, a gente não pode negar isso. Quer dizer, ele jogou na cara de todo mundo. Olha, vocês me condenaram, mas o Supremo... E outra coisa, o Supremo me absolveu. O Fiat, Walter, eu achei interessante porque não importava. É como você falou. Não interessa. Se roubar se ou roubar 10 bilhão, centavos, não interessa. Isso aí você está corretíssimo nesse ponto. Então, ele fez bem esse julgamento. Agora, o Senado, eu achei muito híbrido. Isso está até ainda... Está confuso. A questão da divisão lá? Quando você condena, a Constituição é bem clara, pelo artigo parágrafo do 52, condenou, ela deveria ter ficado a perda dos direitos políticos. Isso aí é sacramentado. Essa interpretação do Senado, se você for procurar na questão de interpretação jurídica, nós temos interpretação histórica, gramatical, se aplica nesse tipo de interpretação, é chamada interpretação teleológica, mas se você for encontrar que tipo de interpretação eles deram, disseram o seguinte, eles não deram interpretação nenhuma. A interpretação foi humana, ficaram com pena e deram outra... Professor, vamos ser bem honestos, aquilo ali não foi uma armação, não, Total. Hein? Do seu PMDB, o seu Renan já tinha combinado ali com o seu Ricardo Lewandowski, porque ele deu a deixa antes, ele disse que se acontecesse o pedido para desmembrar essa votação, ele acataria lá no Supremo. Eu achei 2 pontos que eu observei, eu volto a dizer aqui a minha opinião. O Lewandowski chegou e já tinha, digamos, uma pré-sentença pronta dizendo que olhou no jornal e aquilo poderia ser motivo de argumentação. Outro ponto que foi errado, na minha visão, data vênia quem pensa o contrário, é o Lewandowski ter dado a opinião dele como membro do Supremo. O veredito dele, né? Ele disse, se isso for levado para o Supremo, eu entendo que seja assim. Quer dizer, inibe, de certa forma, o Senado. Deixasse que levasse para o Supremo. A partir de hoje ele não é mais o presidente. Não é mais. Que levasse para o Supremo, que é a opinião no Supremo. Do colegiado. Mas ainda bem que ele disse que não é uma coisa, o entendimento dele e não do Supremo. Eu achei isso uma forma, de certa maneira, de pressionar, apesar dessa divisão, digamos assim. Eu acho que o julgamento foi errado, no sentido que todo rito, é bom que se diga, Walter, Roberto, que tudo que eles falaram durante o impeachment foi com base, o Supremo julgou várias questões desse impeachment com base no impeachment do Collor. Isso. Todo foi, no Collor foi assim, vamos continuar assim. No Collor foi assim, na hora do mas desfecho, na hora né? do desfecho Aí não foi depois igual ao do que há a Collor. condenação, aí vem passar a mão na cabecinha de Dona Dilma. Olha, gente, para mim é o seguinte, roubo é passivo de cadeia, roubou é cadeia. Não roubou? Está livre. Não, veja bem. Ela não roubou. Eu estou dizendo de um modo... Ela fez uma operação que não era... Eu estou falando aqui, não no caso que eu estou dizendo que ela roubou. Estou dizendo assim, no caso, o ladrão, quando ele roubou, vai para onde? Vai para cadeia. Matou, vai para onde? Vai para cadeia. Ela cometeu um crime. Ela cometeu um crime. Esse crime tem uma sanção, que é a sanção de que ela fica impedida de ser reeleita, de assumir cargos públicos e tudo mais. A lei está bem clara em relação a isso aí, ou eu estou errado? Não, a questão foi o ato administrativo. Né? Ela tomou um ato administrativo que gera a responsabilidade fiscal daquele ato. Não só para ela, mas com todos os gestores públicos têm que ter ciência disso. Agora, a opinião, por exemplo, dizer, eu acho que foi isso.
já deveria, nós podemos falar, nos pronunciar antes. Agora, o correto, não adianta estar dizendo aqui, eu chegar e dizer, não foi errado. Coitadinha, vamos dar um jeitinho. Já houve já foi sacramentado, então hoje... Irresponsável, administrativamente irresponsável. Né? Só para encerrar, esse assunto para... Não vamos encerrar não, tem outro bloco ainda. Pois é, não, encerrar para a gente ir para o bloco, só o seguinte, para que você, telespectador, entenda. Ela está condenada impedida de 8 anos de não ser eleita a nenhum cargo, mas passar a mão por cima, quebrando a estrutura da lei. O que prevê a Constituição. Que prevê a Constituição, passar a mão por cima para que ela possa assumir cargos públicos, porque senão ela vai passar necessidade. Que é isso aí que não engolimos, eu não engulo, me desculpe, mas para mim... Pois então vamos fazer o nosso intervalo agora, tá? Daqui a pouquinho estamos de volta com o último bloco e aí vamos continuar discutindo o assunto.